Mateus capítulo 2, versículo 1. Diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá um guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino, e vindo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Vamos fazer nossa declaração de fé. Estenda suas mãos para o céu, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? O título da mensagem de hoje é Escrito nas Estrelas. Escrito nas Estrelas. Dava para fazer plágio de vários filmes, né? Agora está Estrela de Belém em cartaz, um filme cristão. É um desenho muito legal. Se não conhece, vai assistir. Mas quando eu estava lendo esse texto, na verdade eu fui levado a esse texto pelo meu filho. Alguns dias atrás eu fui colocar o Benício para dormir. Ele tem 1 ano e 8 meses, o meu filho. E antes de dormir, eu fui ler a Bíblia para ele. Bíblia de criança. É um livro com as gravuras, vários desenhos que contam a história de Jesus. Tem muita gente que gosta de ler livro de gravura, né? Quando você virar pai, você vai ficar craque. Eu lembro de um jovem que eu perguntei: que tipo de livro que você gosta? Ele falou que tem bastante gravura. Eu estou lendo vários livros com desenhos, gravuras ultimamente. E eu estava lendo a Bíblia para o meu filho, e contando, mostrando os desenhos, chegou no desenho da estrela de Belém. E aí quando eu mostrei o desenho, eu falei: filho, olha só a estrela. Foi essa estrela que Deus usou para levar os magos até Jesus. E aí ele levantava o dedinho e falava assim: céu, céu. Eu falei: isso mesmo, filho, a estrela está no céu. E ele de novo: céu, céu. E quando ele falou isso a segunda vez, me deu um clique. Eu falei: uou, que coisa tremenda é essa história. Deus mexeu nas estruturas da terra para revelar o seu amor para esses homens. E eu não sei se você sabe, muitas das estrelas que nós vimos, elas nem existem mais. Porque elas estão tão longe da gente, há milhares de anos-luz, que o que nós vemos é apenas um reflexo. É a luz que está chegando ainda, está caminhando. Um ano-luz corresponde ao trajeto da luz, a 300 mil quilômetros por segundo durante um ano. E sabe o que eu fiquei pensando? Deus mexeu nas estrelas. Pegou uma estrela e a escolheu.
muito tempo antes, planejando na plenitude dos tempos, mostrar àqueles homens que o Messias havia chegado. E sabe, para mim essa história é maravilhosa, porque ela vai nos contar a respeito de um Deus que escreveu no céu que Ele nos ama. E hoje eu vim dizer para você que Deus te escolheu antes da fundação do mundo, e Ele planejou, e fez, e mexeu nas estruturas da terra, para que eu e você, nós soubéssemos que Jesus é o Messias, que Deus nos ama, e podemos ter comunhão com o Senhor. Que coisa linda! E hoje eu queria olhar para essa estrela, e tentar compreender o que ela nos fala, nos ensina, a respeito da graça de Deus, do amor de Deus e da nossa missão. Quem quer olhar para o céu hoje e ver o que Deus escreveu para nós, usando as estrelas? Amém? Levanta a mão aí, dá uma glória a Deus. Deus tem uma mensagem para você, e eu quero ler e entender o que o Senhor quer nos ensinar a respeito do amor dEle, da graça dEle, da nossa missão. Primeira lição que eu aprendo com essa estrela, que o meu filhinho me chamou a atenção, o Benício, é o alcance da mensagem. E eu acho interessante porque a mensagem de Deus, através daquela estrela, alcançou a todos os homens. Eu entendo que essa estrela me revela a graça de Deus, e ela me revela um senso de missão. Diga assim comigo: o Evangelho de Deus, a mensagem de Deus, é para todos os homens. E o que a Bíblia vai nos mostrar nessa história é que ela é para todos, inclusive para os improváveis. E quando você vai ler e estudar quem eram esses magos, eu fiquei curioso. Quem eram os magos? A Bíblia não chama de reis, a Bíblia fala que eram magos do Oriente, que vieram do Oriente. Mas os magos, eu fui ler nos dicionários, alguns diziam que o Império Persa, dos Medos e Persas, surgiu uma classe chamada os magóis. Os medos foram dominados pelos persas e viraram uma espécie de classe sacerdotal. E eles eram ali como a tribo de Levi em Israel, alguns dizem isso. Pessoas dedicadas à religião, dedicadas ao sacerdócio, mas dentro de uma cultura pagã. E aí, se você for mais a fundo, eles eram ocultistas, esotéricos, astrólogos, acreditavam no movimento das estrelas e que elas tinham um recado para as pessoas. Eram os magos. A palavra mago também tem uma afinidade com magia, com encanto. Eles acreditavam no ilusionismo e em tudo isso. Mas o fato é que Deus mexe nas estrelas para alcançar o povo do Oriente, os gentios que não tinham acesso à palavra, e dizer de uma maneira que eles pudessem entender que a mensagem de Deus não era apenas para os judeus, mas para todos os homens. E o improvável acontece. Agora, aqueles que eram os magos daquele tempo, vão procurar a Jesus. E eu fiquei impressionado com essa mensagem, porque a Bíblia vai nos ensinar que as pedras clamam. E eu creio aqui que isso está acontecendo. Os improváveis estão dizendo: o Messias chegou, Ele veio. E sabe, além disso, eu creio que o que a Bíblia quer nos ensinar é que a disposição do nosso coração precisa se voltar para os improváveis, para os excluídos do nosso tempo, porque a mensagem do Evangelho é para todos. Amém? A mensagem do Evangelho é para todos. E eu creio que a palavra de Deus vai nos mostrar de diferentes formas que a palavra de Deus alcançou pessoas improváveis. São inúmeras as histórias. Eu posso falar do endemoniado gadareno, eu posso falar da história do coxo, do cego, do paralítico,
do cobrador de impostos. A palavra de Deus chegou em lugares onde nós talvez acreditássemos ser improvável ela chegar. E eu quero dizer que Deus me chamou e te chamou a levar esse recado do amor de Deus aos improváveis do nosso tempo. Quando eu era adolescente, eu tinha uma amiga que se converteu. E ela curtia rock pesado. E ela começou a escutar algumas músicas cada vez mais pesadas. Se envolveu com thrash metal, não sei o que lá metal, nem sei lá mais os nomes. E começou a curtir músicas que as letras eram letras que eram uma espécie de culto a Satanás. E por conta disso ela começou a procurar o ocultismo, começou a se enveredar por esse caminho, começou a participar de cerimônias, de cultos satânicos. E eu lembro ela me contando que o quarto dela parecia um mausoléu. Porque à noite, muitas vezes, ela pulava os muros do cemitério e roubava esculturas, pedaços de túmulos, símbolos que ela encontrava. E o quarto dela ficou cheio de tudo que você pode imaginar. E ela me dizendo, Michel, um dia eu estava lá, no meio de tudo aquilo. E do meu jeito, consultando os espíritos. E aí eu perguntei algo, e naquele momento eles falaram que não podiam fazer nada ali dentro, porque tinham anjos no meu quarto. A minha mãe era crente e orava por mim. E eu falei, que negócio é esse? Como assim tem anjo no meu quarto? E eu estava angustiada, perdida, e eu fui procurar a palavra, a Bíblia da minha mãe, e abri aleatoriamente, falando, se tudo isso que eu creio é uma mentira, Senhor me revela. E aí caiu em João 8,44, que dizia, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque falo a verdade. Quando ela leu isso, ela falou, meu Deus, existe algo que eu não conheço. E ali ela começou a se interessar pela palavra de Deus, e o Senhor começou uma obra de libertação na vida dela. Mas sabe quando Deus a visitou? Naquele quarto que parecia um mausoléu, quando ela consultava os espíritos. Deus é poderoso para buscar os improváveis no nosso tempo. E talvez você olhe para pessoas que estão perto de você e diz, esse cara não tem jeito, esse não tem como, esse está perdido. Uma obra de restauração seria algo muito grande, mas eu quero dizer que Jesus veio buscar os magos do Oriente, e Ele veio buscar esses que você acha que são impossíveis, são os que excluídos, os que não têm jeito. Deus veio buscar, Ele pode pôr em ordem sim a vida dessas pessoas. E hoje eu quero desafiar você a olhar para essa gente, que a gente acha que não tem jeito, e a ser movido por fé. Tem um pastor amigo meu que trabalha na Índia, e ele trabalha com uma casta que eles chamam de os intocáveis, os Dalits, na Índia. E ele dizendo que esse povo vive em condição miserável, porque as pessoas não olham, eles são os improváveis, eles são a última casta, e eles estão escravizados dentro de um karma que eles acreditam que carregam, e por isso a vida precisa ser daquele jeito. Mas quando eles apresentam a palavra de Jesus, que quebra o karma, e entra na história da vida, aqueles que estão ali numa condição miserável nos lixões da Índia, tomando banhos no Gange, sem qualquer tipo de condição, o Senhor Jesus os visita, os alcança, e uma história de renovação de vida começa, porque Jesus veio buscar os improváveis. É assim com os Dalits. Eu lembro nesse último congresso que nós fomos no GIM, o pastor da Suécia contando de uma menina que se converteu, e ela fez uma lista dos improváveis, os amigos, os colegas de classe, os piores. E ela fez uma lista de oração. Ela falou, eu vou orar do primeiro até o 10º, até cada um deles se converter. E ela começou orando pelo pior da classe, o improvável. O
cara era ateu, não acreditava, sempre fazendo a bagunça, envolvido com todo tipo de coisa errada, e tirando sarro das pessoas. E ela começou a orar por ele, orar por ele, orar por ele. E um dia esse cara está dormindo e ele tem um sonho. E nesse sonho Jesus está chamando ele, se apresentando para ele, dizendo que ele existe. E aquele rapaz acorda incomodado, falando: não é possível, eu não acredito nessas coisas. E aí ele fala assim: se esse sonho é uma coisa de Deus, então tá bom, vou pedir um sinal, eu não acredito que eu passe mal hoje. E aí terminou a oração, seguiu o dia, passam umas 2 horas, 3 horas, o rapaz começa a vomitar. E aí ele vai, vomita, passa mal, volta para dormir e não para. Diz que 12 horas sem parar de vomitar. E chega uma hora que ele não aguenta mais. Está naquela condição de joelho, assim, né? No banheiro, já angustiado. E ele lembra da oração que fez. Fala: Senhor, eu reconheço. Eu lembrei da oração. Eu entendi o sinal. Faz isso parar agora, por favor. Termina a oração, ele fica bom, não vomita mais. Olha que testemunho maravilhoso esse. Né? Eu lembro que eu dirigi um almoço aqui, que era almoço evangelístico. Já pensou convidar um testemunho desse? É maravilhoso. E aí ele vai para a classe, procura a menina: olha, aconteceu isso. Bom, começa a ir na igreja, o menino é discipulado, se converte. E aí eles começam a orar pelo segundo da lista. Agora ela não sozinha, os dois. E aí se converte o segundo. E aí quando o pastor estava pregando no congresso, eles já estavam no 6º da lista. E hoje eu vim dizer para você: faça a lista dos seus improváveis. Talvez seja o teu pai, o teu irmão, o teu amigo, aquele parente, que você fala: esse aí não tem jeito. Mas eu quero dizer, Jesus veio buscar os improváveis, os magos da Pérsia. Ele vai buscar o teu irmão, o teu pai, o teu tio. Tem jeito sim, não importa quão duro seja o coração. Diante de Jesus, é quebrado sim, porque Ele mexe nas estruturas da terra para revelar quem Ele é. Aleluia. Quero desafiar você: faça a tua lista. Quem tem aqui algum parente, algum amigo, que você fala: poxa, eu já orei tanto tempo, esse aqui é um improvável. Levanta a mão, deixa eu ver. Fica com a mão levantada aí. Levanta as duas, bem alto. Nós vamos orar aqui. Senhor, Tu és Deus poderoso. E a Tua mensagem é poderosa. E o Senhor é Deus que se revela a todos os homens. E nós queremos pedir. Os meus irmãos estão com os braços levantados, apresentando a pessoas queridas. E eu quero pedir: irrompe, Deus. Quebra o jugo e libera essas vidas agora. E eu quero pedir: desperta esses que estão com as mãos erguidas, para orar, crendo que é possível sim, e que eles possam ver com os olhos deles a conversão dos seus queridos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê? Ele vai estar aqui com a gente. Você vai entrar no batistério ali comigo. A gente vai celebrar um improvável aconteceu. Jesus alcança todos, aleluia. Pode dar um glória a Deus, irmão? Amém? Diga para o irmão assim: Deus vai abençoar a tua casa. Deus vai abençoar os teus. Segunda lição que eu aprendo sobre a missão que Deus nos deu, é aqui a contextualização da mensagem. A mensagem de Deus precisa ser anunciada às pessoas de maneira que elas entendam. E essa história, ela é interessante, porque Jesus vai falar aos astrólogos usando o quê? As estrelas. Deus usa uma estrela, separa. E mesmo no meio da crendice deles, que está equivocado, Deus irrompe e visita as trevas do conhecimento para trazer a luz da verdade, que é Jesus. E sabe isso, queridos, isso é tão tremendo, isso é tão poderoso, porque Jesus, Ele se rebaixa a nossa condição, para se fazer entender. A história do Evangelho é a história de um Deus, que se esvaziou da sua glória e se fez homem,
para que pudéssemos entender a mensagem do Evangelho. Pastor, você está defendendo a astrologia, agora eu vou poder consultar o horóscopo. Não, meu irmão, pelo contrário, eu quero dizer que Deus visita, se preciso for, as trevas do horóscopo, para trazer a revelação da verdade que é Jesus, porque Ele te ama, e Ele se fez homem, e veio para esse mundo decaído, porque Ele te ama, porque Ele entrou no caos do teu entendimento, nas trevas, escuridão, do teu entendimento, para acender a luz da revelação de Deus. Foi isso que Ele fez com os magos do Oriente. Que amor é esse? Que coisa impressionante é essa? E hoje, Deus quer nos ensinar como nós devemos cumprir a nossa missão. Muitas vezes, ao trazer o recado do Evangelho, nós o complicamos para as pessoas. Porque nós não partimos da onde elas estão, mas de onde nós estamos. Já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Ninguém aqui ia ter o conhecimento da revelação de Deus. Nós precisamos buscar as pessoas onde elas estão. E aí elas vão poder entender quem é Deus, quem é Jesus. Quer ver um exemplo disso? É a história de Jonas. Eu acho bonita essa história. Durante muito tempo eu li a história de Jonas e ficava impressionado com um avivamento que aconteceu em Nínive. A Bíblia diz que quando Jonas prega, o rei promove um jejum de 40 dias, onde até os animais fazem jejum. A terra inteira se converte. Que coisa louca é essa? Mas o que ele pregou? Por que eles entenderam a mensagem? Quando eu estava estudando sobre os ninivitas, eu descobri que a imagem que representava a divindade para eles era um peixe. Quando Jonas diz que tem um recado de Deus, e fala que saiu da boca do peixe, meu irmão, os caras falam, opa, o que está acontecendo? Esse negócio é de Deus. E há uma comoção na casa de Israel. Ah, pastor, você está dizendo agora então que Deus é um peixe? Não, meu irmão. Eu estou dizendo que Deus move as estruturas da terra, Ele move as estrelas, Ele manda nos peixes do mar, e Ele usa até mesmo as estrelas, os peixes, para revelar a sua verdade, que Jesus é Senhor, aleluia. E hoje eu vim dizer que tudo está no controle de Deus, e Ele está nos ensinando a como nós devemos anunciar a mensagem do Evangelho. Eu gosto da história de Paulo, quando ele chega em Atenas, e ele começa a pregar, ele vai no Areópago, e a Bíblia diz que as pessoas estão o inquirindo a respeito da sua fé, e ele acha um altar, que tem uma inscrição, dizendo ao Deus desconhecido, e ele usa aquilo, o Deus desconhecido é o Deus que eu conheço, Ele que manda em todos os outros deuses, esse é o mais importante de todos. Ele controla os céus, a terra, os anjos, os principados, as potestades. E Ele deixou esse lugar aqui, como uma porta de oportunidade, para vocês entenderem que Ele está olhando para vocês. Aleluia! Hoje eu vim dizer, Deus controla tudo. E Ele está movendo céus e terra. E Ele está convidando eu e você para participarmos dessa missão, mas que possamos pregar a mensagem do Evangelho de maneira que as pessoas possam entender. Aconteceu uma experiência muito doida comigo. Uma irmã que é muçulmana veio me procurar e ela estava com muita dúvida a respeito de quem era Jesus. Falou, para mim, Jesus, eu entendo que Ele é um profeta, mas como assim o Filho de Deus? E eu fiquei angustiado, eu pensando, como é que eu explico para um muçulmano quem é Jesus? E ela falou, como é que Deus teve relação com uma mulher e daí surgiu um filho? Eu não entendo isso. E aí eu falei, não, na hora, peguei a Bíblia, abri em João, capítulo 1, versículo 1, que dizia, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e fui lendo. E aí eu falei, essa palavra verbo significa logos, palavra. E aí fui para Gênesis, falei, como é que você crê que Deus criou o mundo? Igual você. Então Ele criou por intermédio do quê? Da sua palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento.
O que a Bíblia está dizendo é que Jesus é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ela olhou para mim e falou: você está me confundindo. Mas quando eu terminei de falar isso, eu senti algo no meu coração. Um movimento do Espírito, meio doido. Assim, uma voz dizendo para mim: manda ela procurar no Alcorão quem é Jesus. Eu falei: que coisa estranha. Estou querendo falar de Jesus, a pessoa vai mandar procurar no Alcorão? Mas aquele negócio ficou me incomodando. Eu falei: faz o seguinte, vê lá o que o Alcorão fala sobre Jesus e traz para a gente conversar aqui na semana que vem. Aí o que aconteceu? Na outra semana ela chega com o Alcorão, com um caderninho tudo marcado assim, né? Os endereços tsuras, que chama, Tarek, que você conhece, tsuras, né? Primeiro versículo que versículo tsura que ela me mostra, ali no Alcorão. Olha o que eu encontrei aqui. Eu falei: o quê? Está escrito aqui que Jesus é o verbo de Deus no Alcorão. Eu falei: uou. Eu não sabia. Você sabia disso? Eu falei: eu não sabia. E aí nós começamos a falar sobre o verbo de Deus. E eu creio que Deus começou um processo de iluminação do entendimento, porque Ele foi buscar lá onde ela estava. Queridos, eu fui evangelizar com uma pessoa uma vez, o cara estava fumando na rua, ela pegou o cigarro e jogou no chão, assim, da boca da pessoa. O que aconteceu com aquela pessoa? Queria bater na gente, tivemos que sair correndo. E tem muita gente falando de Jesus partindo do ponto errado. A gente não parte das diferenças. A gente vai buscar um ponto onde a pessoa possa entender o recado. Quantos aqui participam de células? Levantem as mãos. Deixa eu dizer para vocês. A célula é um instrumento de evangelização. Não só de comunhão, não só de recreação, de brincadeira. Tá bom? Para você conhecer a menina que você quer namorar, que bênção. Vai na célula, também serve para isso. Mas a célula é um instrumento de evangelização. A gente está pegando a missão e falando: a missão não é do pastor, é de todo mundo. Então a gente se reúne em grupos pequenos e vai falar: vai lá, você vai evangelizar, vai trazer gente, vai discipular, e o reino de Deus vai multiplicar, vai crescer. Por isso célula multiplica. Você que está em crise, mas estava tão gostoso aqui. Agora que eu conheço todo mundo. Ai, né? Eu lembro do povo a igreja do Senhor Jesus, como ficou muito tempo em Jerusalém, o que aconteceu? Veio perseguição. Aí eles se espalharam, né? Judéia, Samaria, os confins da terra. Cuidado, irmão, que se não multiplica, vem perseguição. Eu vou orar: Deus, manda uma crise aí nessa célula, na vida desse irmão aí, em nome de Jesus. A gente tem que ganhar gente para Jesus. Amém? Quem concorda com isso, diga amém. Glória a Deus. Quero declarar pela fé: vai ter salvação na tua célula esse próximo ano, em nome de Jesus. Você vai levar pessoas à tua célula que vão ser transformadas, sim. Em nome de Jesus. Você vai abrir tua casa para evangelizar teus vizinhos, os colegas da tua faculdade, colega de trabalho. Em nome de Jesus isso vai acontecer. Agora, tenham sabedoria. Chega no momento de oração da célula. Eu fui esses dias. Aí o irmão começou a pedir oração. Tinha um monte de gente que não era crente. Tínhamos feito um movimento para levar não crentes, tal. Legal. Momento de oração. Queria pedir oração, porque tem um cara que trabalha comigo. Eu não sei, ele é um bandista, espírito, mas é uma coisa pesada quando ele chega. Tinha um cara ali que era espírita na célula, que estava vindo a primeira vez. Teve uma outra que fez um comentário a respeito de um homossexual lá. Tinha uma menina que estava vindo homossexual. Estou dizendo que a palavra de Deus não diz que é errado? Não, querido. Eu só estou dizendo que quando a gente vai falar de Jesus, a gente não começa apontando o que está errado na vida do outro. A gente mostra Jesus e deixa que Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando a pessoa tem um encontro, aí a gente começa o processo que é o discipulado. Mas às vezes a gente esquece nas nossas reuniões. E aí a gente começa a falar daquilo que as pessoas não entendem. Sabe o que eu entendo? As pessoas, elas não sabem quem elas são. E elas só vão entender quem de fato elas são quando o Espírito Santo de Deus entrar na vida delas. E daí elas vão entender a sua identidade. E aí elas vão ser transformadas. Mas antes disso, não adianta você ficar discutindo esse tipo de coisa.
Antes de discutir, lembra, eles não sabem quem são. Deixa eu dizer quem você é e quem eu sou. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos e fomos ressuscitados por Deus para uma nova condição de entendimento, de mente, de atitude. Por isso que você pensa assim, você foi regenerado, aleluia. Agora não adianta ficar tentando enfiar a goela abaixo doutrina de quem não foi regenerado, irmão. Aí vira briga na internet. Aí eu fico olhando umas brigas de crente e falo assim, eu não acredito que o cara está usando o Facebook para fazer isso. Um desserviço para o reino de Deus. Em nome de Jesus, viva o Evangelho plenamente. Anuncie a palavra de Jesus. Vá às pessoas como elas estão e você vai ver a obra de regeneração trazendo transformação de vida. Eu creio assim. Por isso, nós vamos buscar os improváveis do nosso tempo. Porque nós temos um recado maravilhoso para eles. Deus mexeu nas estruturas do céu e da terra. Ele usou as estrelas, os peixes, o que for, para escrever, para que eles entendam. Deus te ama, Deus me ama. Ele tem algo contigo, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Você é dele. E aí quando as pessoas entendem esse recado, e o Espírito Santo de Deus habita nelas, eles geram mais satisfação. Eu não posso viver desse jeito. Foi assim com você? Levanta a mão, quem foi assim? Comigo foi assim. Quando o Espírito vem um sentimento a respeito do pecado, o que eu estou fazendo com a minha vida? Deixa Jesus fazer a obra dele. Vamos apresentar Jesus do jeito certo, amém? Quem crê nisso, glória a Deus. Terceira lição que eu aprendo com essa estrela. É a respeito dos sinais, os milagres e a mensagem. Os sinais divinos precisam acompanhar a pregação do Evangelho. E hoje eu vim dizer para você que os milagres e os sinais de Deus vão acompanhar-nos enquanto pregarmos o Evangelho. Quantos creem nisso? Eu creio. E eu acho interessante porque os magos creram na palavra de Deus porque o Senhor usou um sinal, uma estrela que os guiou. E o coração deles foi preparado. Porque dentro do contexto que viviam e da realidade que viviam, dificilmente eles iam entender quem era Jesus. Mas Deus mandou um sinal. Ele fez um milagre. Porque Ele ama todos. E eu acho interessante porque quando lemos as Escrituras, nós vamos ver no livro de Atos a igreja em missão. Os apóstolos em missão. E se você olhar para a oração deles, eles vão pedir exatamente isso. Senhor, que os teus sinais nos acompanhem. Atos 4, versículo 29, diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. A perseguição tinha se intensificado, eles estão orando. Versículo 30, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do nome do teu santo servo Jesus. Que eles estão pedindo, Senhor, nos dá coragem para pregar no meio da perseguição, mas manifesta os seus sinais, os teus milagres, os teus prodígios, para que eles creiam. Paulo vai dizer, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, minha mensagem e minha pregação não consistem de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Preste atenção nisso aqui. Eu entendo que tem que ter compreensão, razão, entendimento das Escrituras, mas o Evangelho é o poder de Deus manifesto para todo aquele que crê. Vão haver sinais. E não é pecado pedir por isso. Romanos 4. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. 1 Coríntios 2. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas. São tantas as
manifestações aqui na palavra de Deus a respeito desse ensino. Sabe qual que é o problema? O problema é com a gente. A gente tenta colocar o evangelho dentro de uma caixinha que a gente consegue explicar. Mas Deus é muito maior do que o meu entendimento e do que o seu entendimento. E o evangelho é o poder de Deus manifesto, que quebra julgos de escravidão e ressuscita pessoas da morte que o pecado gerou nelas. E hoje eu vim dizer para você, que se a gente quer ver a nossa célula crescer, a gente quer dar frutos, a gente quer ganhar gente para Jesus, a gente quer ver a nossa igreja crescendo, a gente quer ser um agente, um missionário, que faz diferença, cumprindo a missão, nós precisamos nos voltar para o Senhor. E buscar da parte dEle o que só Ele pode fazer. E eu creio que quando nós orarmos, clamarmos, buscarmos, o Senhor vai começar a nos visitar. E assim como visitou os apóstolos, os sinais vão acompanhar a nossa pregação. E pessoas serão salvas e libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Deus vai fazer milagres. Eu vim dizer para você, Deus vai fazer milagres no nosso meio. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus vai fazer milagres na sua vida. Pode dizer, os sinais de Deus vão acompanhar você. Eu creio nisso. Eu quero que essa igreja, o nosso ministério, fique conhecido como um lugar onde a presença de Deus se manifesta. As pessoas que entram vão ali, por que você vai nesse lugar? Deus está ali. Deus está ali. O poder de Deus está ali. Semana passada, na pregação aqui, uma jovem foi curada, aqui na frente. Ela não conseguia levantar o dedo, de repente o dedo começa a mexer. Deus faz milagres ainda hoje, gente. Uma fé que não considera os milagres de Deus, para mim não é fé coisa nenhuma. Deus faz milagres, Ele intervém ainda hoje. Eu lembro da nossa missionária, ficou anos na Turquia, ela contando quando estava na preparação, numa escola na Inglaterra. E eles na missão a desafiaram a ir para as portas das mesquitas, fazer contato com as mulheres. E um dia ela chegou e começou a falar, e a mulher a recebeu e perguntava, e estava curiosa, e ela ficou assim, espantada com aquilo. E no final aquela senhora lhe disse, sabe por quê que eu estou tão curiosa? Porque nessa noite eu tive um sonho, e Jesus se apresentou para mim, e mandou eu vir para a mesquita, que alguém ia falar a respeito dele para mim. E você é uma enviada de Deus. Olha que isso. Isso é graça do Senhor. E essa missionária passou anos na Turquia e meu pai visitou lá o grupo na casa, 20 pessoas que tinham aceitado a Jesus, que congregavam com ela. O que você faz? A gente ora, a gente busca e os milagres de Deus acontecem. Deus vai fazer milagres na nossa história. Deus vai fazer coisas novas. Ele usou uma estrela, Ele usou um peixe. Eu não sei o que Ele vai fazer nos nossos dias, mas a gente vai contar as novas histórias dos milagres de Deus, porque Ele continua agindo ainda hoje. Quantos querem que os milagres de Deus, os sinais de Deus alcancem a sua vida para pregar o Evangelho, para ministrar a palavra de Deus? Levante as mãos. Fica com a mão levantada de novo aí. Isso. Senhor Jesus, quero pedir que o Senhor arranque dos nossos corações a falta de fé. E que a gente possa crer, ao pregar o Teu Evangelho, que os Teus sinais vão nos acompanhar. Levanta aqui nesse lugar, jovens que acreditam, que vivem nessa atmosfera do sobrenatural de Deus, porque sabem quem Deus é e sabem que Ele está vivo, em nome de Jesus. Amém. Quarto, palavra de Deus. Eu vou tentar resumir aqui. Eles chegam porque viram um sinal. Mas quando eles chegam e perguntam para Herodes a respeito do rei dos judeus, ele vai chamar os profetas, os sacerdotes, para perguntar onde que o Messias ia nascer. E eles vão pegar o quê? A palavra de Deus. E vão ler para ele, está escrito na Bíblia, em Belém da Judéia. Porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá,
de modo nenhum és menor entre as capitais judaicas, porque de ti sairá o guia que é de apacentar o meu povo Israel. O que eu quero dizer é que toda obra de evangelização, toda obra missionária, ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Deus usa sinais, Deus usa os agentes mais estranhos. Mas a nossa fé e a pregação precisa estar calçada nos valores da palavra de Deus. Senão a gente começa a fazer doutrina de experiência. Quem já viu isso? Você lê livro, né? Com livro de libertação tem muito isso. Você quer expulsar demônio, aí você pega o óleo, passa não sei de que jeito, fala tal palavra, vira quase uma poção mágica. Não é isso, gente. A palavra de Deus. E sabe o que eu vejo aqui na nossa igreja? Tem muita gente sendo tocada. Muita gente sendo ministrada. Muita gente, todo culto, gente aceita Jesus aqui. É impressionante. Toda semana. Gente que Deus usou diversas formas, mas de alguma maneira a luz do entendimento veio, eles se interessaram por Jesus como os magos. Mas o que falta agora é quem pega a palavra e fala assim: Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Verbo encarnado, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele é uma pessoa, mas Ele é Deus. Quem é o Espírito Santo? Quais são os valores? Falta discipulado. Nós temos aqui agora, os líderes começaram a preencher os relatórios de célula, e a gente tem os dados. E eu fiquei impressionado que 60%, quase 60% das pessoas que vão nas células não foram discipuladas ainda. Não integraram a igreja. E eu queria desafiar você, cara, em nome de Jesus. Pergunta lá no teu grupo pequeno, na tua célula. Ou você que ainda não fez um discipulado, por favor, você precisa conhecer esse livro. Você precisa entender os fundamentos dessa palavra. Você precisa ser discipulado por alguém. Porque se você fizer isso, se você é líder de célula, por favor, termina a reunião e pergunta: tem alguém aqui que quer se aprofundar nas escrituras, quer conhecer e fazer discipulado? Você vai se impressionar que vai meia dúzia levantar a mão. Mas você nunca perguntou, pergunta lá para você ver. Mas pastor, se eu perguntar, daí eu vou ter que discipular todo mundo. Já prepara a tua liderança, cara, para discipular. E aí quando a gente discipula, quem já discipulou alguém aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, bastante gente. Tá? Quem já é crente aqui e nunca discipulou? Crente já há mais tempo, mais de um ano, de 2 anos para frente. E nunca discipulou ninguém, levanta a mão, deixa eu ver. Pode, não tenha vergonha, eu vou orar por você. Pode levantar. Isso, levanta bem alto, isso, olha aqui. Meu irmão, em nome de Jesus. Foi a última vez que você levantou essa mão por causa disso. Mas pastor, eu tenho medo, eu não sei direito, e que se me perguntar coisa que eu não sei. Meu irmão, me pergunta coisa que eu não sei toda semana ali na sala. Diga, não sei. Cara, sabe, a humildade, ela nos liberta. Pastor, não sei o que, falar, irmão, eu não sei, vou estudar, vamos ver lá. E tem pergunta que acho que só Deus responde mesmo. Meu irmão, o que eu estou te convidando para fazer é na tua simplicidade. Explicar quem é Jesus. O nosso livro de discipulado, ele é tão simples. Vai falar sobre salvação, sobre Jesus, sobre ceia, batismo, dízimo, coisas que você sabe. Mas eu quero te desafiar, discipula alguém. Agora, é maravilhoso discipular alguém. Eu estou vendo um casal aqui que eu discipulei de longe, aqui vocês vieram hoje, que feliz. Eu brinco que eles são as ovelhas mais velhas que eu tenho. Porque eu discipulei eles, e eles converteram aqui no culto de jovens, mas eles são pais de um jovem que estava vindo, eles vieram junto e se converteram. Aí vieram me cumprimentar aqui no final, eu falei, eu vou discipular vocês. E comecei. Mas como é gostoso o discipulado. Porque você está discipulando, você vai explicando, e daí, coisas simples, as pessoas não sabem, porque elas não conhecem a palavra de Deus. E aí você vai contando as histórias da fé, explicando quem é Jesus, as histórias dos profetas, e você vai vendo a vida das pessoas sendo mudada, se convertendo. Normalmente as pessoas se convertem de fato no discipulado. Antes elas têm uma impressão, um entendimento, mas ali elas entendem quem é Jesus.
Cara, é maravilhoso. Aí depois você vê batizando, você vê a família sendo transformada, você vê Deus. Cara, eu queria te desafiar a cumprir a tua missão usando a palavra de Deus. Quem que vai me ajudar aí, em nome de Jesus? Vai orar pelo menos por isso, para ser um discipulador. Levanta a mão, vai. Isso. Fica com a mão levantada. Todo mundo agora, eu vou orar de novo. Para Deus mandar embora esse medo que está no teu coração aí. Senhor Jesus, tem tanta gente que foi transformada pela tua graça. Mas o inimigo fica dizendo para elas que elas não têm condição de apresentar Jesus para as pessoas. Eu quero pedir em nome de Jesus, dá coragem. Que eles procurem se capacitar, ler a palavra, mas que eles vejam através da vida deles pessoas sendo transformadas. Levanta discipuladores no nosso meio, Pai. Levanta, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diga para o irmão aí que está do lado, Deus vai te usar, cara. Não tenha medo, Deus vai te usar. Última lição, e eu vou terminar aqui, que eu aprendo com essa estrela, é que as pessoas estão sedentas, e elas estão procurando a revelação de Deus. Esses magos, eles andaram muito para chegar em Belém. É muito longe de onde eles vieram. Eu não sei quantos dias de caminhada dá isso. Mas eles andaram muito. Porque eles estavam sedentos. Eles estavam procurando a revelação de Deus. E sabe, são tantas pessoas na nossa geração que estão procurando. Alguns estão subindo escadarias de joelho. Outros estão em procissões de quilômetros, segurando uma corda. Outros estão tomando sangue, raspando o cabelo, fazendo votos de todo tipo de coisa que você pode imaginar, indo para as encruzilhadas, porque as pessoas estão sedentas. Elas estão procurando uma revelação do alto. E alguém disse para elas que ali existia algo. Mas elas estão sofrendo, porque elas não conhecem a verdade. E hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus, se Deus já visitou você, cara, Deus quer te usar, para que pessoas que estão procurando os caminhos da verdade tenham um encontro com Jesus. E sabe, em vez de você olhar para o irmão que está fazendo o despacho, porque está na procissão com olhos de repúdio, vejam pessoas que estão perseguindo uma revelação de Deus. Sabe o que elas estão procurando? Você, cara. Eu. Elas só queriam que alguém dissesse para elas, como é possível? Como é possível? Mas sabe, a gente perdeu a sensibilidade espiritual. Em vez de amar, a gente critica. E o que eu estou dizendo hoje, em nome de Jesus, que o amor de Deus alcance a tua vida, para enxergar os que estão sedentos. Deus está abrindo uma porta de oportunidade. Esses dias eu estava fazendo mestrado no seminário e falando da pós-modernidade, todo mundo falando mal, e a pós-modernidade, os valores que estão misturados. E eu falei assim, gente, vocês não conseguem enxergar a porta de oportunidade que Deus abriu para nós nesse tempo? Como assim? E eu consigo enxergar claramente isso. É verdade. Nós vivemos um tempo onde as pessoas pregam que não pode haver preconceito, com nenhum tipo de situação. Mas olha que bênção, ele também tem que te ouvir agora. Eu lembro que quando eu era criança, ia falar de Jesus para alguém, o cara falava, eu sou católico, apostólico, romano. Ele nem me ouvia. Hoje, pela crença da pós-modernidade, ele tem que me ouvir. Segundo, as pessoas, porque elas relativizaram tudo, elas relativizaram os valores. E elas entraram numa vida tão promíscua, que elas estão machucadas agora. E elas estão pedindo ajuda para que a gente consiga tratar, porque o casamento se desfez, porque os filhos estão longe, porque ela não se encontrou na sua identidade sexual e assim por diante.
E elas estão pedindo socorro, ajuda. Olha que oportunidade. A gente pode ficar batendo na pós-modernidade o resto da vida, ou entender que Deus abriu portas de oportunidade para nós, e ser igreja nesse tempo, na nossa geração, e trazer os perdidos para perto de Jesus. É verdade, existe conflito de valores, estão questionando muita coisa, tem muita coisa errada. Mas eu quero profetizar que a igreja do Senhor Jesus vai crescer nesses dias no Brasil como nunca cresceu em toda a história. Porque Deus vai levantar uma geração de jovens que entendem o que o mundo no seu tempo prega, mas também entendem que existe uma mensagem de Deus para as pessoas no mundo de hoje. E mais, no nosso meio vão ser vários que foram alcançados e libertos dessa mentalidade. E vão poder dizer: eu sei o caminho é por aqui, venham em nome de Jesus. E a igreja vai crescer em nome de Jesus. As pessoas estão perdidas, elas só precisam da tua ajuda. E hoje eu queria orar por você. Se Jesus falou contigo e você quer se dispor para a missão, você entendeu o que Deus escreveu nas estrelas? Eu quero que Deus me use, eu quero levar pessoas para Jesus, eu entendi que eu preciso fazer isso. Onde você está, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus, apresentar a tua vida diante de Deus e pedir: Senhor, capacita, derrama graça, derrama favor, usa, revigora. Isso, aleluia. Nós vamos orar aqui. Eu vou orar pela sua vida. Quero que você faça assim com as mãos, ó. Isso. Pai querido, tem um monte de jovem aqui nesse lugar, de senhores, senhoras, homens e mulheres, famílias aqui, de gente que quer fazer diferença. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria aos meus irmãos. Ilumina o entendimento deles. Mas, Senhor, que haja um despertar, que o amor de Deus os constranja. Nos dá humildade, Deus, para enxergar a condição das pessoas e entendê-las, entender onde elas estão. Nos dá essa capacidade de buscar gente que está longe, que está clamando, Deus. Coloca lágrimas nos nossos olhos, Pai, quando a gente vê aquele que está perdido, aquele que está longe, mas que está procurando, Senhor. Nós estamos numa geração onde os magos do Oriente estão por todos os lados, Senhor. Eles estão perdidos, mas eles estão procurando nos céus uma revelação de Deus. Eu quero pedir: acende os céus nos nossos dias, Pai. Traz os teus sinais, milagres e maravilhas. Mas levanta o teu povo, levanta a tua igreja, para ser igreja, para ir atrás dos improváveis, dos excluídos, para amar, para discipular, para ensinar a palavra, para confortar os corações, para se compadecer. Pai, eu quero pedir que o ardor missionário cresça nos nossos corações, e que possamos sim apontar o que é pecado, o que é errado, o que está falho, ensinar os valores da tua palavra com sabedoria, Senhor. Nos ajuda, levanta o teu povo, levanta a tua igreja, nos enche do teu espírito, e que possamos fazer a tua obra, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus. Quero pedir para que todos fiquem de pé agora nos seus lugares. Daqui a pouco vai ter a ceia. Mas eu queria orar por aqueles que hoje nesse lugar vão conseguir enxergar o recado do amor de Deus, que mexe nas estruturas da terra, para se revelar a nós. Nessa história que nós lemos aqui, a Bíblia vai nos mostrar 3 tipos de pessoas. Primeiro, ela vai nos apresentar os escribas e os sacerdotes do tempo de Jesus.
Quando os magos chegaram falando da estrela e que o Messias tinha chegado, eles pegaram a Bíblia, explicaram para ele, mas foram indiferentes, não acreditaram na profecia. E tem muita gente que quando ouve a respeito de Jesus e da palavra de Deus é indiferente. Talvez você nasceu num lar cristão, você já ouviu dessa palavra, você sabe os valores de fé, mas é indiferente. Existe um outro tipo de gente que é Herodes. Quando a revelação chega, ele acredita na palavra. O Messias nasceu. Mas o que ele se preocupa? Ele tem uma crise em relação a poder. E então ele resolve fazer algo para tentar destronar o futuro rei. E muitos de nós não nos voltamos a Jesus porque cremos que Deus existe, cremos no Filho de Deus, mas vivemos um conflito interior de poder. Eu quero mandar. E talvez se eu seguir a Jesus, eu vou ter que deixar de fazer isso, aquilo outro. E eu tenho medo. Então eu fico como eu estou. Ou então eu desprezo a Jesus e a mensagem do Evangelho porque eu não quero mudar de vida. Mas existe um terceiro tipo de gente, que é aqueles que tiveram uma revelação do alto, entenderam que ela é de Deus, e eles andaram quilômetros procurando alcançá-lo, e quando encontraram o Filho de Deus, se prostraram diante dele, e mais, pegaram seus tesouros e deixaram diante de Jesus. Esses conheceram a graça e a grandeza, tiveram o privilégio, talvez, de pegar Jesus no colo. Os sacerdotes, nem os reis no tempo de Jesus fizeram isso, mas os improváveis do seu tempo. Talvez você seja um assim, que está dizendo: eu não quero mais mandar, eu não quero ser indiferente, eu quero conhecer o poder de Deus. E se tiver algo de Jesus que vai mudar a minha vida, eu quero conhecer. Hoje eu vou dizer para você, cara, um dia o céu acendeu para mim, quando o jovem orava por mim, eu entendi que Jesus estava vivo, e a minha vida mudou, e por isso tenho o prazer de pregar esse evangelho para todo mundo, e dizer que Ele vive, que Ele muda a vida das pessoas, que Ele faz milagres. E hoje eu creio que você pode nascer de novo, se você entregar os teus tesouros para Jesus, e hoje reconhecê-lo aqui nesse lugar. Se esse é teu desejo, você venha como você está, cara. Não importa a tua situação, tua condição, venha. Aleluia, nós somos os improváveis que Deus alcançou. Se você quer que a graça de Deus ilumine teu coração, você quer sentir o amor de Deus, a presença de Deus na tua vida, você quer conhecer Jesus, ouvir a voz dEle, ter um relacionamento com Deus, hoje eu quero orar por você. E vai acontecer um milagre aqui, você vai nascer de novo, o Espírito Santo de Deus vai marcar sua vida hoje. Se esse é o teu desejo, aonde você está, levanta a mão bem alto, eu quero orar por você. Levanta a mão, você que quer conhecer a Jesus dessa maneira, levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem várias pessoas, eu sei que tem ceia, gente, mas eu preciso orar com você. Você que levantou tua mão, vem para cá, eu quero orar por você agora, vem para cá. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, em nome de Jesus. Você que levantou tua mão agora, vem para cá. Vem para cá, vem para cá, vem logo. Desce, pede licença e vem. Vai acontecer um milagre aqui hoje, aleluia. A salvação chegou nesse lugar. Jesus está vivo, aleluia. Venha, venha, venha. Se Jesus falou contigo hoje, venha, venha, venha agora. Se renda aos pés de Jesus. Reconheça que Ele vive. Aleluia, venha, tem mais gente. Essa mensagem é para você. Deus te ama, Ele te escolheu. Venha agora, saia do seu lugar. Hoje é noite de salvação nessa casa. Jesus está vivo, Ele ainda move os céus, Ele ainda controla as estrelas, os peixes do mar. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Se renda diante dEle, venha, venha, em nome de Jesus, venha. Aleluia, venha, venha. Quero repreender Satanás agora. Você que quer ter um encontro com Cristo, pode vir agora, você é livre para tomar essa decisão. Venha em nome de Jesus, venha.
Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar aqui agora. Nós vamos orar. Eu quero pedir aqui rapidinho para os discipuladores, você que foi desafiado, meu irmão, vem aqui rapidinho, homem com homem, mulher com mulher, abraça o irmão aqui para ele não ficar sozinho, venha. Nossa equipe aqui não vai dar conta. Você que quer discipular, venha, em nome de Jesus, venha rápido. Venha aqui abraçar alguém, rápido, venha. Venha discipular alguém, venha, em nome de Jesus. Pode vir rapidinho. Isso, líderes de célula, tragam para sua célula, isso. Venham rápido, supervisores, venham rápido abraçar esse povo aqui agora. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Tem irmãos aqui na frente, bom te ver. Isso, tem uma irmã aqui, tem uma jovem, isso aqui, duas irmãs aqui sozinhas, isso. Aqui, ó. Tem alguém que está sozinho ainda, ninguém chegou para te abraçar, dá um aceno aqui só para... Tem uma jovem aqui, ó, isso. Todo mundo junto? Tá. Para aí, não fala nada agora, deixa eu orar por vocês. Vamos orar primeiro. Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Quero que você repita essa oração comigo agora, crendo que Deus está te ouvindo. Amém? Repita assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo, sou pecador, mas hoje eu me arrependo e eu declaro que a minha vida pertence a Jesus Cristo. Que o teu amor, que a tua graça, que o teu poder e a tua presença sejam comigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, agora faz aquilo que não podemos fazer, sela com teu Espírito, que os meus irmãos sintam agora a presença de Deus, e que eles não sejam mais os mesmos. Que o Senhor Jesus os acompanhe, para a honra e glória do teu nome que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.